Capítulo 10. O visco repousava sobre meu peito. Eu o observava subir e descer num movimento irregular. Meu coração e minha respiração ainda não haviam voltado ao ritmo normal desde que eu interpretara a resposta que aquele estranho pusera na palma da minha mão. Não me lembrava do que tinha feito com os baldes de flores amarelas. No entanto, devia ter feito alguma coisa, pois ao meio-dia elas estavam arrumadas na traseira da caminhonete de Renata. Buquês de luz do sol descendo a autoestrada para iluminar um casamento quase no inverno. E eu tinha me deitado sozinha em cima da mesa de trabalho. Renata me pedira para manter a loja aberta, mas nenhum cliente apareceu. Geralmente ela não abria aos domingos, então deixei a porta destrancada, mas as luzes apagadas. Tecnicamente, não estava descumprindo sua ordem, mas também não estava atraindo os clientes. Embora a manhã tivesse sido fria, minha testa estava molhada de suor, e eu me encontrava gelada num estado de fascinação semelhante ao terror. Durante anos, as mensagens que eu enviara por meio das flores haviam sido sistematicamente ignoradas, um traço do meu estilo de comunicação que eu achava reconfortante. Paixão, intimidade, desavença ou rejeição. Nada disso era possível em uma linguagem que não provocava reações. No entanto, aquele simples ramalhete de visco, se a pessoa que o dera para mim de fato entendesse seu significado, mudou tudo. Tentei me acalmar, pensando que poderia ser apenas uma coincidência. Viscos eram considerados uma planta romântica. Ele tinha me imaginado amarrando com uma fita vermelha a armação de madeira de sua barraca e parando debaixo do ramalhete para receber um beijo. Não me conhecia bem o suficiente para saber que eu jamais permitiria tanta intimidade. Mas, embora só tivéssemos trocado poucas palavras, não conseguia me livrar da sensação de que, de alguma forma, ele me conhecia bem, o bastante para compreender que um beijo estava fora de cogitação. Eu teria que dar uma resposta. Se ele me presenteasse com uma segunda flor e o significado se encaixasse perfeitamente, eu já não teria como ignorar o fato de que ele entendia. Minhas pernas tremiam quando desci da mesa e cambaleei rumo à câmara frigorífica. Acomodando-me entre as flores frias, pensei em minha resposta. Renata voltou e começou a me dar ordens na câmara. Havia outro trabalho, pequeno desta vez, que deveria ser entregue mais abaixo na ladeira. Ela pegou um vaso de cerâmica azul enquanto eu reunia as flores amarelas restantes. Quanto? Perguntei porque o preço servia de parâmetro para os arranjos. Não importa, mas diga a ela que não pode ficar com o vaso. Vou passar lá para buscá-lo na semana que vem. Enquanto eu terminava o arranjo, Renata deslizou um pedaço de papel com um endereço anotado na minha direção. Você leva, disse. Quando eu saía da loja com os braços em volta do vaso, senti Renata enfiar algo na minha mochila. Virei-me para olhar, ela havia saído e trancado a porta atrás de si e seguia para a caminhonete. Só vou precisar de você de novo no sábado, às 4 da manhã, falou assinando para mim. Prepare-se para um dia longo, sem folga. Assenti, observando-a subir no veículo e sair dirigindo. Quando fez a curva, pousei o vaso no chão e abri minha mochila. Lá dentro havia um envelope com 4 notas de $100. Um bilhete dizia: seu salário para as 2 primeiras semanas, não me decepcione. Dobrei o dinheiro e o guardei no sutiã. O endereço me levou até o que parecia um prédio comercial, a apenas 2 quarteirões da Bloom. As janelas de vidro da fachada estavam escuras. Não dava para saber se havia uma loja dentro.
fechada aos domingos, ou se o lugar estava vazio. Quando bati, as portas chacoalharam em suas dobradiças de metal. Uma janela se abriu no segundo andar e uma voz se fez ouvir lá de cima. Já estou descendo, não vá embora. Sentei-me no meio-fio, depositando as flores aos meus pés. 10 minutos depois, a porta se abriu lentamente, revelando uma mulher, que não aparentava ter tido a menor pressa de descer. Ela estendeu as mãos para pegar as flores. Vitória, disse ela, eu sou Natália. Ela lembrava Renata, com sua pele branca como leite e olhos azul claros. Mas seu cabelo era cor-de-rosa e estava encharcado. Eu lhe entreguei o vaso e me virei para ir embora. Mudou de ideia? Perguntou ela. Como? Natália se afastou, como se me convidasse a entrar. Sobre o quarto. Falei para Renata lhe dizer que é literalmente um closet, mas ela achou que você não se importaria. Um quarto. O dinheiro na minha mochila. Renata tinha armado tudo aquilo, sem deixar transparecer que entendia minha situação. Meu instinto foi fugir, mas a realidade de não ter para onde ir não podia ser ignorada. Quanto? Perguntei, dando um passo para trás. 200 por mês. Você vai ver por quê. Olhei de um lado para o outro da rua, sem saber o que dizer. Quando me virei de novo, Natália já havia atravessado a fachada vazia da loja e subia a escada íngreme. Você pode entrar ou não, mas feche a porta, disse ela. Respirei fundo, soltando o ar por entre os lábios frouxos e entrei. O apartamento de um quarto em cima da loja parecia projetado para ser um escritório, com carpete fino sobre um piso de cimento e uma cozinha com um balcão longo e um frigobar. A janela estava aberta e tinha vista para um telhado plano. Legalmente, eu nem poderia alugar este quarto, falou Natália, indicando uma portinhola na parede perto do sofá da sala, que parecia dar acesso a um entrepiso ou a um pequeno aquecedor de água. Natália me entregou um chaveiro com 6 chaves numeradas e disse, número 1. Ajoelhando, abri a porta baixa e entrei engatinhando. O quarto era escuro demais para que eu pudesse examiná-lo. Levante-se, falou Natália. Tem uma cordinha pendurada na lâmpada do teto. Tateei na escuridão até sentir a corda na altura do meu rosto, então a puxei. Uma lâmpada nua iluminou um quarto vazio, azul como a palheta de um pintor no meio do mar, claro como a água sob a luz do sol. O carpete era felpudo e branco e parecia quase vivo. Não havia janelas. O quarto era grande o bastante para caber uma pessoa deitada, mas não para uma cama ou uma penteadeira, mesmo que eu conseguisse encontrar uma que passasse por aquela porta. Uma das paredes tinha uma fileira de trincos de metal, e quando olhei mais de perto, vi que eles uniam o vão entre a parede e uma porta de tamanho normal, e que por aquela fresta entrava luz. Natália tinha razão, o quarto era literalmente um closet. A última pessoa que morou comigo era esquizofrênica, disse Natália, indicando os cadeados. A porta dá para o meu quarto. Essas são as chaves para todos os cadeados. Ela apontou para o chaveiro na minha mão. Vou ficar com ele, falei. Estendi o braço para fora e coloquei 2 notas de $100 no braço do sofá. Então fechei a meia porta, girei o trinco e me deitei no meio do cômodo azul. Capítulo 11. O céu parecia maior onde Elizabeth morava. Ele descrevia um arco acima da linha do horizonte. O azul infiltrando-se nas colinas secas e embotando o amarelo do verão. A cor se refletia no telhado corrugado do galpão de ferramentas,
no trailer de metal de formato arredondado e nas pupilas de Elizabeth. Parecia inescapável e tão pesada quanto os silêncios repentinos nela. Eu estava sentado em uma cadeira no jardim, esperando Elizabeth voltar da cozinha. Mais cedo, naquela manhã, ela havia feito panquecas de banana com pêssego, que comi até precisar me debruçar sobre a mesa da cozinha, incapaz de me mexer. Mas, em vez de sua habitual série de perguntas, algumas eu respondia, outras ignorava, ela passara o tempo todo estranhamente calada. Tinha apenas beliscado sua comida, catando os pêssegos grelhados e deixando o resto de sua panqueca boiar em uma poça de calda. De olhos fechados, ouvi Elizabeth empurrar sua cadeira para trás, fazendo-a ranger, atravessar só de meias o chão de madeira e empilhar nossa louça na pia da cozinha. Porém, em vez do som de água corrente que geralmente vinha em seguida, escutei um clique inesperado e quando levantei a cabeça, Elizabeth estava encostada nos armários, com a atenção voltada para um telefone antigo. Ela desembolou o fio espiralado que conectava o fone à base e então ficou olhando para o disco como se tivesse esquecido o número para o qual pretendia ligar. Depois de um tempo, começou a girar o disco, mas parou quando chegou ao 6º número, mordeu os lábios e bateu o telefone com força. O barulho fez meu estômago cheio embrulhar e respirei fundo. Elizabeth levou um susto e, quando se virou, pareceu surpresa ao me ver ali, como se toda a concentração na ligação que não conseguiria completar a tivesse feito se esquecer completamente da minha existência. Bufando, ela me puxou da cadeira da cozinha e me levou até o jardim, onde fiquei esperando. Então ela surgiu da porta dos fundos, com uma pá enlameada em uma das mãos e uma xícara fumegante na outra. Beba, disse ela, entregando-me a xícara. Vai ajudar na digestão. Segurei a xícara entre minhas mãos enfaixadas. Já fazia uma semana que Elizabeth havia limpado e coberto minhas feridas, e eu tinha me acostumado a não poder fazer nada por causa da gaze. Elizabeth cozinhava e limpava, enquanto eu ficava à toa, dia após dia. Quando ela me perguntava se minhas mãos estavam sarando, eu lhe dizia que pareciam piores. Depois de soprar o chá, tomei um gole desconfiada e então cuspi. Não gostei, disse, inclinando a xícara para a frente e deixando o líquido cair no chão diante de minha cadeira. Tente outra vez, falou Elizabeth. Você vai se acostumar com o sabor. Hortelã significa a sensação de ternura. Tomei outro gole. Desta vez, mantive o líquido um pouco mais na boca antes de cuspi-lo por sobre o braço da cadeira. Sensação de gosto ruim, você quer dizer? Não, sensação de ternura, corrigiu-me Elizabeth. Aquele arrepio que você sente quando vê uma pessoa amada, sabe? Não conhecia esse sentimento. Sensação de vômito, falei. A linguagem das flores é incontestável, Vitória, disse Elizabeth, virando-se e colocando suas luvas de jardinagem. Ela pegou a pá e começou a cuidar do solo, onde eu havia desenraizado uma dúzia de plantas, enquanto procurava a colher. O que você quer dizer com incontestável? Perguntei. Tomei um gole do chá de hortelã, engoli e fiz uma careta esperando o meu estômago sossegar. Significa que só existe uma definição, um único significado para cada flor, como o alecrim, que significa recordação, falei, segundo Shakespeare, seja lá quem ele for. Isso mesmo, disse Elizabeth, parecendo surpresa. E a arquilégia? Abandono. Azevinho? Previdência. Lavanda? Desconfiança. Elizabeth largou suas ferramentas de jardinagem, tirou as luvas e se ajoelhou perto de mim. Seus olhos eram tão penetrantes que me recostei até minha cadeira começar a se inclinar para trás, e Elizabeth esticara a mão para segurar meu tornozelo.
Por que Meredith me disse que você não conseguia aprender? Porque não consigo, respondi. Ela segurou meu queixo e virou meu rosto até poder olhar dentro dos meus olhos. Não é verdade, disse simplesmente. Ela me alertou que em 4 anos de escola você não tinha aprendido nem os fonemas básicos. Disse que iriam colocar você na escola de educação especial se conseguisse vaga em alguma escola pública. Nessas 4 tentativas eu tinha feito o jardim de infância 2 vezes e a segunda série outras 2. Não estava fingindo que era incapaz, só que ninguém nunca tinha me perguntado qual era o problema. Depois do primeiro ano, minha reputação de instável e dada a rompantes imprevistos era tão grande que eu era expulsa de cada turma em que entrava. Pilhas de exercícios me ensinaram o alfabeto, os números e as operações matemáticas básicas. Aprendi a ler a partir dos livros ilustrados que pegava às escondidas das mochilas dos meus colegas ou roubava das estantes nas salas de aula. Houve uma época em que acreditei que a escola poderia ser diferente. No meu primeiro dia de aula, sentada em uma mesa em miniatura numa fileira bem ordenada, percebi que o abismo que me separava das outras crianças não era visível. Minha professora do jardim de infância, a senhora Ellis, falou meu nome com brandura, dando ênfase à sílaba do meio, e me tratou como uma criança igual às outras. Ela me colocou junto de uma menina menor que eu. Seus punhos magros roçavam nos meus enquanto andávamos lado a lado, da sala para o pátio e depois de volta. A senhora Ellis acreditava em alimentar a mente. Então, todos os dias depois do recreio, colocava um copo de papel com uma sardinha em cima de cada mesa. Depois que comíamos o peixe, devíamos virar o copo de cabeça para baixo para ver a letra escrita no fundo. Se conseguíssemos falar uma palavra que começasse com ela, podíamos comer uma segunda sardinha. Decorei todas as letras e palavras na primeira semana e sempre conseguia a comida extra. Mas, depois de 5 semanas na escola, Meredith me colocou em outra família, que vivia em outro bairro de ricos. E sempre que me lembrava do peixe escorregadio, eu ficava furiosa. Minha raiva me fazia virar mesas, rasgar cortinas, roubar merendeiras. Fui suspensa, transferida e suspensa novamente. Ao final daquele primeiro ano, todos já esperavam que eu me comportasse de forma violenta e minha educação foi deixada de lado. Elizabeth apertou minhas bochechas, seus olhos exigindo uma resposta. Eu sei ler, falei. Elizabeth continuou a vasculhar meu rosto, como se estivesse determinada a desencavar cada mentira que eu já tivesse contado na vida. Fechei os olhos até ela me soltar. É bom saber disso, falou. Então balançou a cabeça e voltou a cuidar do jardim, calçando suas luvas antes de depositar em buracos rasos as plantas que eu havia arrancado. Fiquei observando-a trabalhar, repondo a camada superficial do solo e dando tapinhas delicados ao redor de cada caule. Quando terminou, levantou a cabeça para me olhar. Chamei Perla para vir aqui brincar. Preciso descansar e seria bom você fazer uma amiga antes de as aulas começarem amanhã. Perla não vai ser minha amiga, retruquei. Você ainda nem a conheceu, disse Elizabeth, exasperada. Como pode saber se ela vai ou não ser sua amiga? Sabia que Perla não seria minha amiga, porque em 9 anos eu nunca havia tido uma amiga. Meredith provavelmente dissera isso a Elizabeth. Ela contara para todas as minhas outras mães adotivas, que então aconselhavam as outras crianças da casa a comerem depressa e dormirem com seus doces de Dia das Bruxas bem guardados dentro de seus travesseiros. Agora venha comigo.
Ela já deve estar esperando no portão. Elizabeth me conduziu pelo jardim até a pequena cerca de madeira branca que ficava do outro lado. Perla estava apoiada nela, esperando. Estava perto o suficiente para ter escutado cada palavra que dissemos, mas não parecia chateada, somente esperançosa. Era apenas poucos centímetros mais alta do que eu e seu corpo era macio e arredondado. Sua blusa estava muito curta e apertada. O tecido verde-limão se esticava sobre sua barriga e terminava antes do cós da calça. Linhas vermelhas fundas marcavam seus braços, onde o elástico das mangas havia estado antes de subirem e se perderem em suas axilas. Bom dia, cumprimentou Elizabeth. Esta é minha filha, Vitória. Vitória, esta é Perla. O som da palavra filha fez meu estômago embrulhar de novo. Chutei poeira contra Elizabeth até ela pisar nos meus 2 pés, com seu sapato direito, os dedos de sua mão apertando minha nuca. Minha pele queimava ao seu toque. Oi, Vitória, disse Perla, tímida. Então, pegou uma trança preta, pesada, de cima do ombro e mastigou as pontas já molhadas. Ótimo, falou Elizabeth, como se as palavras acanhadas de Perla e meu silêncio teimoso tivessem estabelecido algum tipo de vínculo entre nós. Vou para casa descansar. Vitória, fique aqui fora brincando com Perla, até eu chamar você. Sem esperar resposta, ela entrou em casa. Perla e eu ficamos sozinhas olhando para o chão. Depois de um tempo, ela estendeu o braço de modo hesitante e tocou uma das minhas mãos enfaixadas com um dedo gordo. O que aconteceu? Puxei a gaze com os dentes, subitamente louca para voltar a usar as mãos. Espinhos, falei. Tire isso para mim. Perla puxou as beiradas da fita e eu me livrei da gaze sacudindo os braços. Minha pele estava pálida e enrugada. As cascas dos furos formavam círculos pequenos e secos. Cutuquei a ponta de uma casca com a unha e ela se soltou na mesma hora, caindo no chão. A gente vai estar na mesma turma amanhã na escola, disse Perla. Só tem uma turma de 4ª série. Não respondi. Elizabeth achava que eu iria para a escola, mas ela também achava que eu seria sua filha e que poderia me obrigar a ter uma amiga. Estava redondamente enganada. Fui andando até o galpão de ferramentas. Perla me seguiu com seus passos pesados. Não sabia o que ia fazer, mas de repente quis que Elizabeth entendesse quão enganada estava a meu respeito. Peguei uma faca e uma tesoura de jardinagem numa das prateleiras e dei a volta furtivamente até um dos lados do jardim. Contornando uma amendoeira, segui uma fileira de suculentas verde acinzentadas até elas cederem lugar ao cascalho. Ali, no lugar onde a estrada de terra se encontrava com o jardim viçoso, havia um cacto grande e intrincado. Era maior do que o carro de Meredith, tinha o tronco marrom e coberto de cicatrizes, como se tivesse sido ferido várias vezes por seus próprios espinhos. Cada ramo era estruturado como uma série de mãos espalmadas, que cresciam uma a partir da outra. Direita, depois esquerda, então direita outra vez. Assim, cada um deles mantinha equilíbrio suficiente para se manter reto e alto. Eu já sabia o que fazer. Tabaibeira, disse Perla, quando apontei para o cacto. Figueira da Índia. O quê? É uma figueira da Índia. Está vendo a fruta no topo? No México eles a vendem no mercado. São gostosas, se você souber descascar direito. Corte a planta, ordenei. Perla ficou parada. Como assim? Inteira? Fiz que não com a cabeça. Só o ramo mais alto, o que tem as frutas. Quero levá-lo para Elizabeth, mas você tem que cortar. Senão vou machucar minhas mãos.
Perla continuou parada, mas ergueu os olhos para o cacto, que era 2 vezes mais alto do que ela. Frutas de um vermelho flamejante cresciam como dedos inchados no topo de cada mão espalmada. Empurrei a faca para ela, a lâmina cega apontando para baixo, para sua barriga. Perla estendeu a mão, testou a ponta da lâmina com seu dedo macio. Então chegou mais perto e pegou a faca pelo cabo. Onde? Perguntou baixinho. Apontei um ponto logo acima do tronco marrom, onde começava um ramo verde longo. Perla encostou a lâmina no cacto e fechou os olhos antes de se inclinar para a frente com todo o peso de seu corpo. A casca era resistente, mas assim que ela rompeu a camada externa, a faca deslizou com facilidade e o galho caiu no chão. Apontei para as frutas e Perla as cortou uma por uma. Elas ficaram caídas no chão, sangrando o sumo vermelho. Espere aqui. Mandei e atravessei correndo o jardim até onde eu tinha largado a gaze suja. Quando voltei, Perla estava exatamente onde eu a deixara. Segurei um dos figos da Índia com a gaze, peguei a faca e removi seus espinhos com cuidado, como se estivesse esfolando um animal morto. Então, estendi o fruto maduro, comestível para a Perla. Aqui, falei. Ela me encarou, confusa. Você não queria essas frutas? Perguntou ela. Para a Elizabeth? Se quiser, leve você mesma para ela, falei. Eu só preciso desta parte. Embrulhei as tiras de pele espinhosa com a gaze. Agora vá para casa. Perla pegou as frutas e foi embora lentamente, suspirando. Como se esperasse algo mais de mim por seu gesto de lealdade. Eu não tinha nada para lhe oferecer.